hoje falando sobre como entender e superar os traumas de infância. E esse assunto, ele é um assunto central da constelação familiar, visto que a nossa capacidade de formar crenças acontecem predominantemente até os 7 anos de idade. Então, como seria para você conseguir ter uma caminhada mais leve? Como seria para você se sentir mais alegre e seguro diante das suas realizações? Como seria para você ter um relacionamento de casal saudável, prosperidade, por incrível que pareça, um vínculo positivo, um vínculo adequado com a nossa infância e com a nossa puberdade, traz todos esses resultados, deixando para trás aquela habitual dificuldade para realizar os objetivos, aquele habitual peso diante das metas e dos objetivos, das tarefas. Muitas vezes, eu como terapeuta, como médico psiquiatra, atendo pessoas com fortes traumas de infância e a gente acaba percebendo que essas pessoas têm uma dificuldade muito grande de realizar mesmo tarefas muito simples. A pessoa parece que tem um bloqueio diante de decisões e de atitudes que precisam ser assertivas no momento correto. E hoje a gente vai estar realmente aprofundando sobre isso. Compartilha, galera, com quem você acha que essa live é importante. Pelo YouTube tem uma setinha, pelo Instagram aqui tem esse aviãozinho, você clica nesse aviãozinho, marca as pessoas que você sabe que serão beneficiadas com esse conteúdo aqui nosso. Então é o seguinte, vamos lá. O que acontece? O desenvolvimento da nossa personalidade, das nossas crenças mais profundas e que vão nortear não só o nosso comportamento, os nossos sentimentos, mas o nosso destino. Esse desenvolvimento acontece até os 7, 8 anos de idade, mais ou menos, aonde a gente recebe dos nossos pais muitos ensinamentos, e não só dos nossos pais, das pessoas com quem convivemos, e também, por incrível que pareça, recebemos de toda a história da nossa família. Mas, doutor Dinho, eu nem conhecia minha família, fui adotado, por exemplo. Ou alguém fala assim, não, doutor, minha mãe nunca contou as histórias da família, então nem sei direito o que aconteceu. Meu pai também não contou, não conheci meu pai direito. Acontece o seguinte, que querendo você ou não, você se conecta de forma inconsciente a toda a história da sua família. É o que o Jung chamou de inconsciente coletivo e nós aqui da constelação familiar chamamos de campo mórfico. O que foi chamado também pelo Rupert Sheldrake, um biólogo que estudou o campo morfogenético, é tudo a mesma coisa. O campo morfogenético ele estudou nos animais, que é o mesmo campo de informação que transmite os instintos nos animais. Então os animais eles passam informação de uma geração para outra, não é pela verbalização, porque eles não verbalizam, mas o animal na natureza, ele capta a história dos antepassados, vê que eles tiveram, no mínimo, uma adaptação, uma eficiência para se manter vivo e perpetuar a espécie, e tem uma tendência a repetir. É por isso que nós também temos uma tendência a repetir. Nós acessamos o inconsciente coletivo da nossa família para trazer de lá o quê? Habilidades, para trazer lá facilidades para ter sucesso, realização, para perpetuar a nossa espécie, para nos darmos bem no ambiente onde nós vivemos. Porém, nós captamos lá dessa nossa história familiar não só as habilidades, não só o que os antepassados ganharam de facilidade, mas também, infelizmente, os traumas, as situações de sofrimento que os nossos pais viveram, que os nossos avós viveram, são percebidos de forma inconsciente e são tomados como parte da nossa própria história. Nós vamos falar aqui hoje mais sobre os traumas de infância. Porém, se o meu pai teve um trauma de infância, mesmo que ele não tenha contado para ninguém, eu capto de forma inconsciente, desde a minha concepção, desde a barriga da minha mãe,
eu já capto aquela história de sofrimento do meu pai. E muitas vezes desenvolvo a mesma história de sofrimento na minha própria infância, em fidelidade ao meu pai. Olha só como a nossa mente tem muitos detalhes que nós estamos aqui e estamos conhecendo cada vez mais esses detalhes, com o objetivo de ter uma caminhada mais leve, de ter mais facilidade para realizar os nossos objetivos. Nós sabemos e vemos a divulgação muito grande na internet sobre a lei da atração. A lei de atração nada mais é do que justamente essa emanação dos nossos pensamentos que determinam a nossa realidade, ok? Então, quando nós estamos na nossa infância, é o momento onde as maiores certezas, aquilo que mais permeia o nosso subconsciente, que na verdade é o eu criador, é o Deus criador em nós, é o nosso subconsciente. Às vezes eu não gosto de falar muito subconsciente porque confunde com inconsciente coletivo e não é a mesma coisa. Eu gosto inclusive de chamar de mentalidade criadora. A mentalidade criadora do nosso destino está relacionada aos conteúdos das vivências de todo o nosso sistema familiar, que nós captamos durante toda a nossa infância, principalmente. E óbvio que vai estar ligado às vivências da nossa infância. Então é de suma importância que nós façamos um olhar ativo para tudo que nós vivemos em nossa infância. Para quê? Para que nós possamos ter uma vida mais leve, como uma vida de adulto. Criança não consegue ter um bom relacionamento, não consegue ter relacionamento de casal. Criança não consegue ter sucesso profissional. Criança não consegue resolver problemas. E se eu, como adulto, ainda moro na criança interior, eu começo a ter um monte de problema na minha vida. É isso que acontece. Então, o Bert Hellinger, ele descreve 5 círculos do amor, que são fases da nossa vida, do desenvolvimento e amadurecimento da personalidade, onde uma personalidade infantil, centrada no eu, dependente das outras pessoas, dos pais ou dos cuidadores, se torna uma personalidade adulta, independente e capaz de realizar os próprios objetivos. Esse primeiro círculo do amor, o Bert Hellinger descreve como sendo o nosso vínculo com a vida, ou seja, o nosso vínculo com pai e mãe, com os nossos pais, com os enviados de Deus para nos dar vida, ok? E o segundo círculo do amor diz respeito às vivências da infância e da puberdade. Eu vou me concentrar mais no primeiro e segundo círculo do amor hoje, que é o tema da nossa live, que é justamente como curar, como superar os traumas de infância. Porém, os outros 3 círculos estão relacionados ao relacionamento de casal, ao trabalho, à vinculação com dar a vida aos nossos filhos e relacionados à vinculação com toda a humanidade, através da entrega de valor. Poucas pessoas conseguem chegar até o 5º círculo do amor, que é justamente atingir toda a humanidade com a sua mensagem. Por quê? Porque a gente fica engastalhado nos círculos primeiros, que é o nosso círculo do vínculo com o pai, com a mãe, com a nossa infância. E é por isso que a gente tem que tratar disso primeiro, e é por isso que a gente está aqui. E hoje, nessa live, nós realizaremos uma autoconstelação conduzida. Aproveita e chama os amigos para vir participar com a gente. Daqui a alguns minutinhos eu vou trazer um pouco da teoria, mas a teoria só serve para embasar a transformação que é emocional, que é pôr a mão na massa, fazer o que tem que ser feito. E a gente faz isso através da autoconstelação conduzida. Mas, Dr. Jim, o que é esse negócio de autoconstelação conduzida? Não sei direito nem o que é constelação. Faz sentido, faz sentido. A constelação ela é bem complexa de entender e eu estou aqui para esclarecer vocês. É por isso que eu estou fazendo live todo dia, é por isso que eu trago conteúdos para vocês, porque é um conteúdo muito rico, muito transformador, mas ao mesmo tempo, como toda perspectiva quântica, muito complexa. A autoconstelação é um processo meditativo, introspectivo, de olhar para dentro de si mesmo, com
reposicionamento diante dessas imagens, baseado no que a constelação familiar traz, das ordens, das leis. A constelação familiar simplesmente descreve as leis que regem os relacionamentos humanos, as leis que levam as pessoas a ter destino X ou Y. Muitas vezes nós achamos que somos levados pelas circunstâncias, chamamos isso de destino, mas na verdade é tudo formado aqui. A nossa mente é uma usina geradora de informação que se transforma em energia, que se transforma na matéria que nós atraímos. E a constelação familiar justamente trata dessas leis que regem os nossos destinos. E quando a gente usa essas leis para fazer um processo meditativo, introspectivo, nós chamamos de autoconstelação e nós realizaremos uma autoconstelação de cura da criança interior hoje, daqui a pouquinho nessa live. Então fica comigo, essa você não pode perder de jeito nenhum. Bora lá, fiz umas anotaçõezinhas aqui para não perder nada. E aí o que acontece? Esse primeiro círculo do amor, que é a nossa infância, a nossa vinculação com o nosso pai e a nossa mãe. Quando nós temos julgamentos, exclusões, nós nos emaranhamos, nós nos entrelaçamos com os sofrimentos aos quais a gente aponta o dedo. A gente aponta o dedo para as histórias de sofrimento ou de equívoco dos nossos pais, através da raiva, que são sentimentos emaranhadores, através da pena ou através da vergonha. Qualquer situação da sua infância ou da vida dos seus pais que você sente raiva, pena ou vergonha, você estará se entrelaçando quanticamente com esses acontecimentos e atraindo mais do mesmo para a sua própria vida. Então, exemplo, se você tem dó do seu pai porque ele passou fome na infância, tem dó do seu avô porque ele passou fome na infância, você vai ter uma vida escassa, porque você atrai mais do mesmo daquilo que você rejeita. Se você aceita, concorda e agradece, papai, muito obrigado por ter passado fome na infância. Graças à sua obra, graças ao que o senhor viveu, eu posso ter uma vida próspera. Olha só a diferença. Em vez de ficar, coitadinho de papai, passou fome na infância, isso não podia ter acontecido. Galera, vocês estão percebendo que nós estamos tratando aqui de postura íntima? Vocês perceberam que nós estamos tratando aqui não é nem de uma atitude física, mas do que você pensa primeiro para depois isso refletir na matéria? É isso, é isso, é isso. Bora lá. Quando nós fazemos esse tomar dos pais e da nossa infância do jeito que foi, nós também estamos tomando todas as histórias de sofrimento do passado. E simplesmente essas histórias passam. O que é um trauma? O que é um trauma? Nossa, isso é muito importante. O que é um trauma realmente? Vou explicar para vocês. A Cláudia Knorr está trazendo aqui pelo YouTube. Sempre fui o plano B dos meus pais. Não tive amor. Meus pais também não tiveram dos meus avós. Sempre fui muito cobrada. Tinha que ser ótima aluna, educada, cortês, etc. Isso é um trauma. O que é um trauma? Um trauma é uma situação da nossa vida ou do nosso sistema familiar, um acontecimento, um episódio da nossa vida e do nosso sistema familiar que nós não aceitamos, que nós não concordamos. Olha só, você acorda, você escova dente, você toma café da manhã, você vai no seu trabalho. Cada situação dessa é corriqueira. Então você inclui aquilo. Aquilo é fácil de ser recebido como um acontecimento da vida. Então aquilo passa. Então não vira um trauma. Mas se você bate o seu carro e você fica, não, isso não podia ter acontecido, isso não podia ter acontecido. Isso vira um trauma. Por quê? Porque você não está aceitando que aquilo faça parte da sua realidade. E aí, em vez de deixar aquele acontecimento passar, aquele acontecimento fica travado no seu subconsciente. Fica criando uma imagem mental que vai provocar mais do mesmo. Então, a pessoa que faz
que tem um trauma, ele atrai mais do mesmo. Então, se eu estou vidrado no que aconteceu, numa batida de carro que eu tive, eu vou atrair mais batida de carro, por incrível que pareça. Porque a minha mentalidade criadora fica ocupada com aquela imagem de batida de carro. Entende? Só que eu estou dando esse exemplo para ficar fácil de entender. Porque os traumas da vida adulta são muito menos importantes do que o trauma de infância, que são menos importantes do que os traumas transgeracionais. A perspectiva quântica considera que o que acontece antes é causa para o que acontece logo depois. E aí depois acontece outra coisa, e outra, e outra, e outra. Então um acontecimentozinho lá do passado se desdobra numa quantidade enorme. Um acontecimentinho do passado se desdobra numa quantidade enorme de outros acontecimentos. Então quanto mais antes na história do tempo um acontecimento, mais consequência eles têm. Então quando eu tenho um trauma na vida adulta, minha personalidade já está formada. Então aquilo não reflete tanto. Mas quando isso acontece até os 7, 8 anos, que a minha personalidade está em formação, o que acontece? Aquilo tem uma consequência muito mais drástica na minha vida. Um trauma, um acontecimento trágico que tem acontecido na vida dos meus pais, na vida dos meus avós, está mais anterior ainda na minha trajetória de realidade. Tudo que me trouxe até o momento presente, da minha concepção até o momento presente, me sustenta no momento presente. E o que me trouxe até a concepção foi o quê? A vida dos meus pais. É por isso que a vida dos meus pais se reflete fortemente na minha vida. É disso que a gente está falando hoje aqui. Então, o Bert Hellinger, ele descreve alguns traumas. E o principal deles é o movimento interrompido. O que é o movimento interrompido? O movimento que a criança faz na direção dos seus pais para tomar-lhes a vida. É um movimento de afirmação dos pais do jeito que são. Quando acontece alguma separação durante a infância, a criança se interrompe nesse movimento e não vai psiquicamente, psicologicamente na direção dos pais para tomar-lhes a vida e ter uma vida plena. Então ele se interrompe nesse movimento, não vai até os pais, não aceita os pais, não concorda os pais e a vida não é tomada. Percebe que nós estamos aqui trazendo as relações informacionais que na verdade precedem a realidade e o destino da pessoa? É isso. Então quando eu tenho um movimento interrompido em relação ao meu pai, que é menos frequente, mas um movimento interrompido em relação à mãe também relativamente mais frequente, eu não os tomo como são. E eu não tomo a vida como é. E eu começo a carecer de vida, a ter falhas, problemas, dificuldades, sofrimento na vida. O que uma constelação familiar, o que essa mudança da postura íntima que nós estamos conversando aqui pode te dar, pode te trazer de benefício? Vida. E o que é vida? Vida em 6 principais manifestações. 6 principais manifestações de vida que você ganha quando inclui, quando aceita, quando concorda, quando acolhe no seu coração a vida como foi. 6 manifestações de vida. Sensação de alegria, que é intrínseca. Sensação de segurança, que também é intrínseca. É muito mais intrínseca do que relacionada aos acontecimentos. Então tem pessoas que passam por situações muito difíceis e se sentem seguras. Tem pessoas que estão passando por situações fáceis, leves e se sentem inseguras. Então, quando você inclui a sua infância do jeito que foi e o seu vínculo com seus pais do jeito que foi, você ganha sensação de alegria, sensação de segurança. Você ganha também saúde física, facilidade nos relacionamentos, sucesso profissional e financeiro. Dinheiro é uma manifestação de vida. Sucesso profissional é uma manifestação de vida. Quando eu rejeito a vida da forma que ela foi me dada, eu rejeito a vida. E ela começa a faltar em uma ou mais dessas 6 manifestações. Qual dessas 6 manifestações de vida te falta? E que você vai conseguir
absorver isso hoje, na autoconstelação conduzida que eu vou fazer daqui a pouquinho. Chama mais gente aí para participar com a gente dessa autoconstelação, que dentro de uns minutinhos a gente vai entrar nessa autoconstelação conduzida, beleza? Pessoal, quero lembrar para vocês que nós desenvolvemos um trabalho também em um grupo do Telegram. É um grupo fechado do Telegram, aonde eu levo conteúdos da constelação familiar exclusivos. Então, quem quiser participar do grupo do Telegram, depois da live, vai lá no meu perfil, clica lá no link que está no meu perfil do Instagram e vai ser direcionado para uma página onde tem a opção YouTube, Facebook e tem lá participar do grupo do Telegram. Você clica lá e vai estar dentro no grupo do Telegram conosco, onde praticamente todos os dias eu mando áudios com sacadas muito legais da constelação familiar, beleza? O que acontece? Os nossos pais nos deram a vida. Isso traz ao nosso coração um sentimento de dívida, um sentimento de dívida para com eles. Esse sentimento de dívida, muitas vezes, nos faz querer ficar perto dos nossos pais, tentando devolver para eles a vida que eles nos deram, ou retribuir a eles a vida de alguma forma. Só que, nesse movimento que é de todo ser humano, de toda criança, de toda essência humana, esse movimento ele é em vão. Nós nunca vamos conseguir dar aos nossos pais nada que chegue perto ao que eles nos deu. O que eles nos deram? A vida. Não tem nada que você possa dar. Você pode dar uma casa, você pode dar um carro, você pode dar carinho, você pode amparar, você pode tentar salvar os seus pais dos sofrimentos deles, mas nada vai equivaler à vida que ele te deu. E aí isso gera um sentimento de frustração, que muitas vezes leva a pessoa a se contrariar com os pais e a rejeitar receber o que eles deram. Por quê? Porque se eles receberam, eu vou ter que retribuir, eu não consigo retribuir. Só que isso é um grande engano. Nós estamos falando de mecanismos profundos, psicológicos, a maioria deles inconscientes, e que eu estou te ajudando a tomar consciência desse conteúdo. Para perceber se uma dinâmica dessas que eu descrevo aqui não está acontecendo na sua vida. É isso que vai modificar o que vai acontecer para você de agora para frente. E aí o que acontece? O Bert Hellinger estudou essas leis das relações humanas, principalmente familiares, e mostrou que esse sentimento de dívida, muitas vezes, é o que leva a pessoa a sair de casa. Muitas vezes leva a pessoa a ficar grudado nos pais, querendo salvá-los, querendo retribuir de alguma forma. Isso não é saudável, porque o fluxo de vida vem dos pais para os filhos, para os netos. E muitas vezes leva esse filho a sair de casa. Ele tenta retribuir, não consegue, então ele fala, eu vou para a vida. Eu vou retribuir a outros. E isso é um movimento saudável da alma, da essência do ser humano, que vai passar adiante a vida que foi recebida. Não necessariamente devolver a vida aos pais, porque não tem jeito. E é isso que é a ordem, é isso que é o natural, e é isso que é um fluxo de vida que vai fazer a pessoa viver em plenitude. Nós necessitamos deixar de julgar, criticar ou querer tirar os nossos pais do sofrimento que eles escolheram. Por quê? Porque toda vez que a gente julga, critica ou quer tirar eles do sofrimento, nós sofremos, padecemos do mesmo problema. Então, quando nós deixamos os nossos pais com a vida deles, com as escolhas deles, com a dignidade de escolher o próprio caminho, nós, por incrível que pareça, nos liberamos para ter uma vida plena, para passar adiante aos nossos filhos ou a nossa obra de vida, né? A nossa obra de vida, muitas vezes, são filhos, pessoas que vão deixar na terra uma herança de realização. Mas muitas vezes, algumas pessoas preferem não ter filhos, e está tudo certo. E muitas vezes conseguem deixar sobre a terra a obra de vida, que é uma teoria, que é um livro, que é uma técnica, que é algo que beneficia de alguma forma a humanidade e que vai ser eterno e que vai perpetuar na história da humanidade como um benefício. E nós só conseguimos realizar isso que eu estou falando
Quando nós tomamos plenamente a vida dos pais, desistimos de retribuir a eles, que não é possível, e nós desistimos de salvá-los ou livrá-los dos sofrimentos deles. Ó, papai, tá tudo bem que você sofreu isso, eu deixo. Por exemplo, na questão do abandono, né, que muitas pessoas trazem, abandono na infância. Essa questão, via de regra, a pessoa que se julga abandonado pelos pais, quando tem os seus filhos, tem uma tendência a não conseguir ficar próximo. Tem uma tendência a não conseguir ter uma boa relação com esses filhos. Por quê? Honrando os pais. Eu julgo que meus pais me abandonou e a minha essência tem uma fidelidade incondicional aos meus pais. Então, se eu faço esse julgamento a eles, eu faço esse mesmo julgamento a mim. E eu não consigo cuidar dos meus filhos. E quando essa ficha cai, é que a pessoa muitas vezes toma consciência e consegue incluir a história dos pais para conseguir ter uma história diferente. E é disso que a gente fala muito. A Fidelis está perguntando: como faço para agendar uma consulta? Me chama no direct, tá, Fidelis? Eu sou médico psiquiatra e agora, principalmente com a questão da pandemia, eu estou atendendo exclusivamente online. E sou constelador, terapeuta constelador. Então são os dois serviços que eu ofereço. A consulta psiquiátrica, que a gente usa medicação, que auxilia bastante no processo de tratamento das doenças mentais. E também a constelação familiar individual, online, com o auxílio dos bonecos, dos bonequinhos. Quem está pelo YouTube consegue ver no cantinho ali uns bonequinhos, mas quem está aqui na vertical pelo celular aqui não consegue ver. Com a ajuda desses bonequinhos, que vão representar seu pai, sua mãe, que vão representar pessoas, situações do seu sistema familiar, a gente acaba descobrindo o emaranhamento que te leva a algum tipo de sofrimento, tá? Quem quiser fazer uma sessão de constelação familiar comigo, depois me chama no direct que a gente pode agendar. Então a Cláudia Afonso, pelo YouTube, está falando aqui. Com minha mãe, sempre tive esse sentimento de estar perto, como se eu não conseguisse viver feliz longe dela. E o sentimento é que queria protegê-la de tudo. Cláudia, cara, isso aí é muito comum. Eu atendo todos os dias pessoas que trazem exatamente essa mesma dinâmica. Esse sentimento que nós temos de dívida para com os nossos pais faz a gente olhar para o nosso pai, por exemplo, em um sofrimento financeiro e querer ir lá tirar ele desse sofrimento financeiro, querer ir lá provê-lo de alguma forma. Só que o que acontece? Quando eu não respeito o destino que meu pai quis viver, eu acabo querendo viver o mesmo destino e vou viver a mesma escassez que ele viveu. São mecanismos inconscientes. A pessoa bate no peito e fala: não, doutor Dick, eu quero ganhar dinheiro sim. Mas se a pessoa não está ganhando dinheiro, se ele está vivendo em escassez, é porque tem algo dentro dela que não quer. Porque quando a mentalidade criadora está alinhada com o que o ego fala, com o que a personalidade superficial fala, aquilo acontece. A pessoa fala: doutor Dinho, eu queria tanto ter um relacionamento saudável com o meu marido, mas se o relacionamento está perturbado, é porque a pessoa não quer. A boca fala algo, mas a alma não quer ter um relacionamento saudável, equilibrado, fluido. Por quê? Porque julga e condena o relacionamento dos próprios pais. E quando esse nexo de causalidade é percebido, é que acontece a mágica da constelação. E a autoconstelação é isso. É quando eu conheço a teoria, a perspectiva, as leis sistêmicas e eu faço por onde modificar dentro de mim aquela postura que me emaranhava ao sofrimento. E aí eu passo a me livrar do sofrimento. Então, nesse exemplo que eu falei, que a pessoa fala que quer ter um bom relacionamento, mas não consegue ter, quando ela olha para a relação dos pais, concorda e aceita, deixa os pais sofrer o que eles quiseram sofrer, porque eles estão sofrendo daquilo em fidelidade aos sofrimentos dos pais deles, dos avós deles. E se você quer tirar ele daquele sofrimento, você entra também. Tem algo na história dos seus pais que você sente raiva, pena ou vergonha da vida deles? Se você tem dó, raiva ou vergonha de qualquer episódio e sofrimento da vida dos seus pais, você acaba se emaranhando a essa história, ou seja, vira um trauma.
O trauma não é aquilo que acontece e que eu não aceito e que fica se repetindo em imagem na minha cabeça? As questões de abuso sexual, por exemplo, a pessoa que foi abusada na infância, que não consegue integrar isso como parte da sua própria vida, que não consegue aceitar que isso tenha acontecido porque não tem jeito de mudar o passado, ela vive situações de abuso. Ela entra num relacionamento e é abusada, não sexualmente, mas abusada de outras formas. Ela entra numa relação de sociedade, o sócio abusa, o sócio acaba tomando dela a dignidade. Entra numa relação de amizade e é abusada novamente por essa relação de amizade. A pessoa que se acha perseguida pelos pais, violentada pelos pais, ela vai entrar em outras situações onde ela vai ter o mesmo sentimento. Porque o sentimento do abuso não passou, porque o trauma está vivo. Por incrível que pareça, quando eu consigo olhar para aquela situação do meu passado e da minha infância, que trouxe dor, e eu olho para aquilo e falo, olha, de alguma forma eu quis viver aquele sofrimento. De alguma forma eu quis ser abusado ou abusada, identificado com as outras crianças abusadas do meu sistema familiar. Eu estava ali movido por forças muito maiores, vinda dos antepassados. Quando eu aceito que aquilo tenha acontecido, como eu concordo, quando eu falo, olha, tá tudo bem que tenha acontecido, eu desisto de mudar o que aconteceu, porque não tem jeito de mudar, por incrível que pareça, aquela imagem de abuso passa. E eu abro a minha mentalidade criadora para colocar o quê? Meus sonhos, meus objetivos, meus desejos, minha vontade de mudança, minha expectativa extraordinária de vida vai ocupar a minha mentalidade e eu vou conseguir em minha vida sucesso e realização de todas as formas. E é isso que a gente vai fazer agora nessa autoconstelação conduzida. Meu benzinho já está aqui me lembrando que todo dia eu deixo a autoconstelação para o finalzinho. Toda live eu sempre quero fazer a autoconstelação mais no começo da live, mas eu empolgo falando e aí eu deixo mais para o finalzinho. Mas vamos lá. Deixa eu abrir aqui uma pasta que tem uma musiquinha legal para a gente iniciar essa autoconstelação conduzida. Essa autoconstelação conduzida, de preferência, precisa ser realizada de olhos fechados, em um lugar onde ninguém vai te interromper pelos próximos 7 minutos, mais ou menos. Então, se está em casa, no meio de um monte de gente, né, procure se afastar em um lugar onde não vão te interromper. Se necessário, tranque a porta, avisa, segura as pontas aí que eu vou ficar ausente por alguns minutinhos, vou fazer um processo introspectivo. Quem está comigo, coloca aí nos comentários, eu vou fazer. Eu quero que vocês façam. Toda essa teoria que eu falei aqui, vale isso aqui, vale pouco, perto da transformação que essa autoconstelação conduzida vai fazer. Olha só, toda a teoria, toda a informação que eu trouxe aqui é só para motivar na transformação que é emocional. Então vem comigo, bora lá. Kênia está falando que vou fazer, Rosa Batista também, bora galera, vamos fazer. Se você sabe alguém que queira fazer, marca essa pessoa também, alguém que precise de se realinhar com a sua história de infância. Marca essa pessoa, chama ela para vir para a nossa live também, que nós vamos iniciar agora. Aí é o seguinte, pessoal, fala para mim se vocês estão escutando bem a minha voz e a música. Por favor, me deem um feedback se vocês conseguem escutar bem a minha voz e a música que está tocando. Sim? Ok. A Mônica vai fazer também. Gisele Porfírio. Oi, Gisele, tudo bem? Sim, estão escutando bem. Deixa eu ver aqui. Pessoal que está pelo YouTube, está escutando bem a minha voz e estão escutando bem a música. Pessoal do Face também, que ótimo. Então, bora lá. Feche os seus olhos. Respire profundamente 3 vezes, sentindo o ar entrando e saindo dos seus pulmões. Conecte-se ao seu corpo e ao mesmo tempo
ao momento presente. Sinta relaxar todo o seu corpo. E você abre agora, em sua tela mental, uma imagem que mostra a união dos seus pais antes do seu próprio nascimento. Antes do seu nascimento, antes da sua concepção. O movimento que uniu os seus pais para te dar vida. Perceba como foi. Como seus pais se uniram para te dar vida. Quais foram as circunstâncias do relacionamento deles? Agora, você olha para isso com uma postura humilde. Você abre mão dos julgamentos, sabendo que todo julgamento, a sua própria história e a história dos seus pais, vai te trazer uma autocondenação. E você está aqui porque você cansou de se condenar. Você realmente cansou de sofrer e está aqui disposto a pagar o preço para viver uma vida leve. E agora, você vê em sua tela mental a sua mãe gestante de você e o seu pai, na história que eles viveram durante a sua própria gestação. Quais imagens te vêm? O que foi te contado ou não do período da sua própria gestação? Você foi uma gestação desejada ou não? Veio sem planejamento, como 90% das gestações. Como você se sente quando olha para a história da sua própria gestação? Realize agora um olhar humilde, um olhar coerente do adulto que sabe que não pode mudar o passado. O olhar coerente do adulto que sabe que se tentar mudar o passado, sabota o futuro. E com a sua alma você abaixa a cabeça para aquilo que não pode ser mudado, aceitando e concordando com a sua gestação do jeito que foi. E você nasce, e você se percebe nas primeiras lembranças da sua infância. Talvez 2, 3, 4 anos de idade. Quais são as lembranças que te vêm? Qual é a primeira lembrança que você tem da sua mãe? Qual é a primeira lembrança que você tem do seu pai? Como você se sente olhando para isso? Faça o movimento da sua alma, um movimento de humildade e de coerência. Agora você se percebe com 7, 8, talvez 10 anos de idade, nas situações mais difíceis que você viveu na sua infância. Veja passar em sua tela mental
as suas maiores dores. Talvez abandono, talvez violência, talvez privação, talvez julgamentos e condenações. Reconheça o quanto houve de sofrimento. Ninguém está aqui para negar que doeu. Estamos aqui para permitir que a dor passe. E para permitir que a dor passe, reconheça em seu coração que doeu sim, mas que agora basta. Veja agora, em sua tela mental, as situações de sofrimento que você teve, em especial relacionados aos seus pais, a sua mãe e ao seu pai. Talvez o seu pai não tenha cuidado de você como você gostaria. Talvez a sua mãe tenha te faltado de alguma forma. E você se vê como uma criança sofrendo. E como adulto você olha para essa imagem. Permita-se sentir. E diga em sua alma. E diga em voz alta também. Está tudo bem. Diga em voz alta. Materialize a mudança da sua postura íntima. Diga, doeu muito, mas agora basta. Eu desisto da dor. Porque eu cresci. E vejo a realidade. De tudo isso, eu ganhei a vida. E eu quero vida em abundância. E agora, você olha para essa criança que ainda sofre. E você chama essa criança para próximo de você. E você olha nos olhos dessa criança, que é você mesmo. Ela se aproxima com o rosto molhado de lágrimas. Mas você, como adulto, acolhe essa criança com um abraço. E você diz no ouvido dessa criança: está tudo bem. Eu estou aqui. Eu te protejo. Você tem um lugar
dentro de mim. Você diz a essa criança que é você, na situação de sofrimento que ela enfrenta, que ela enfrentou. Diga a ela, você não pode fazer nada. Você é apenas uma criança. Foi assim. E você percebe o alívio na face dessa criança que é você. E você percebe que ainda com o rosto molhado de lágrimas, essa criança dá um sorriso e volta a brincar. E você percebe que na ausência dos pais, outras pessoas cuidaram de você. Você percebe que apesar dos sofrimentos, houveram alegrias, houveram brincadeiras. Você percebe que apesar das privações, houve o alimento. Você percebe que na essência a vida foi preservada. E vendo essas imagens que ilustram as coisas de bom que aconteceu em sua infância, você olha para todas essas imagens e diga em voz alta: não faz sentido eu reclamar. Sinta em seu coração isso entrando dentro do seu coração. Eu desisto de reclamar por reparação, porque eu tenho vida e eu tomo a vida do jeito que me foi dada. E você sente agora a presença dos seus pais à sua frente. E você olha nos olhos do seu pai. Você olha nos olhos da sua mãe. E olhando para ambos, você abre mão das expectativas infantis e reconhece o valor deles. O valor da obra deles, que resultou na sua própria vida. E olhando nos olhos deles, agora como um adulto que percebe a realidade, você diz: muito obrigado. Muito obrigado, mamãe. Muito obrigado, papai. Já estou pronto. Tudo que vocês me deram é o suficiente. Vou para a vida e vou fazer algo de bom com tudo que vocês me deram. Muito obrigado. E agora você percebe a presença do seu pai e de sua mãe atrás de você. O seu pai atrás de você ao lado direito e a sua mãe atrás de você ao lado esquerdo.
Qual é a sensação de ter os seus pais te impulsionando para a frente e para a vida? Sinta a sensação de segurança e de esperança para quem realmente tem os próprios pais e a própria infância a impulsionar para a vida. E trazendo consigo toda essa sensação, você vem voltando aos poucos para o aqui e para o agora, movimentando as suas mãos, movimentando os seus pés. E cada um poderá abrir os olhos, cada um ao seu tempo. E, por favor, me deem um feedback. Como foi para vocês? Como foi para você esse processo de autoconstelação? Conta para mim. Coloca aí nos comentários. Fiquem com Deus. Beijos. Até mais.